nós estamos aqui para poder refletir e analisar um pouco a questão da interioridade segundo Santo Agostinho. Como nós sabemos, Santo Agostinho ele nasce no ano de 354 e morre no ano 430. Portanto, nasce ali na segunda parte do século IV e morre na primeira parte do século V, no contexto, evidentemente, já da era cristã, já existia o cristianismo, a igreja cristã, e também nesse pano de fundo maior, que era o Império Romano no mundo ocidental. Vários títulos, são usados, ou várias expressões são usadas para poder se referir a Santo Agostinho. Então, muitas vezes, ele é chamado de mestre do Ocidente, ele também é chamado de doutor da graça, e um dos outros títulos que também é muito utilizado é que ele é muitas vezes também chamado de mestre da interioridade. Nós vamos ver que não é por acaso que Santo Agostinho é chamado de mestre da interioridade. De fato, nos textos agostinianos, na obra desenvolvida e escrita por ele, a temática da interioridade é uma temática central. Se vocês pegarem vários textos desse autor, textos desde o início, do primeiro momento ali da sua produção literária, teológica, filosófica, como também textos mais intermediários ou textos mais para o final da sua vida, vocês verão que essa problemática, ou essa questão da interioridade, ela sempre aparece, e é sempre valorizada por ele. Agora, uma pergunta de fato precisa ser feita, quer dizer, Agostinho, de Hipona, ele sempre valorizou a questão da interioridade? A interioridade sempre foi um tema importante para ele, E uma segunda questão que é fundamental também, que se impõe a colocar, ou seja, o que é interioridade para Santo Agostinho? E se ele nunca, nem sempre, valorizou essa questão da interioridade, em que momento da sua vida e de que forma ele descobriu a importância de se analisar essa temática? Então, para nós podermos ter claro qual é a sua concepção, qual é a compreensão que de fato Santo Agostinho tem da questão da interioridade, me parece que a primeira coisa que se faz necessário é salientar um pouco o contexto, da vida dele e que ele desenvolveu a sua obra. Ou seja, se ele nasce em 354, ele nasce justamente em metade do século IV da era cristã. Como eu já disse, nós já temos o estabelecimento da igreja cristã. Então nós temos em 303 o Edito de Milão, que dá liberdade ao cristianismo, liberdade de culto aos cristãos, E a partir disso, evidentemente, que o cristianismo foi crescendo cada vez mais, se desenvolvendo e se estruturando. E além disso, Agostinho ele faz parte do período da história cristã chamada de patrística, que é o período dos padres da igreja, que do ponto de vista cristão foram grandes defensores da fé, foram homens que colaboraram para o desenvolvimento da doutrina cristã, para o estabelecimento dessa doutrina e também dos principais dogmas iniciais da fé cristã. E aí nós temos grandes nomes como Clemente de Roma, Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo de Esmirna, tudo isso ali mais no primeiro século, que são chamados padres apostólicos. Depois nós temos São Justino, por exemplo, e tantos outros no século II,
e alguns que não são chamados de padres da igreja, mas que também têm uma relevância forte, como Tertuliano, Orígenes, né? Autores que de fato colaboraram, cada um ao seu modo, à sua maneira, para defender essa fé e ao mesmo tempo para explicitar essa fé perante aquela época, perante a sociedade, perante os vários questionamentos que eram feitos no que diz respeito à fé cristã, à sua doutrina, ao seu modo de conceber o mundo, Deus, o ser humano e a realidade. E geralmente, a partir do ano 325, quando teve o primeiro concílio de Nicéia, que foi considerado o primeiro grande concílio, primeira grande reunião, né, cristã, onde nós temos lá os bispos representantes, né, do cristianismo das várias igrejas da época e também os representantes do Papa, etc. Essas grandes reuniões, e a primeira, chamada Concílio de Nicéia, por causa que ocorreu na cidade de Nicéia em 325, essa data ela acaba servindo como referência para se colocar ali, digamos assim, o início desse segundo momento da patrística, que geralmente é chamado de período áureo da patrística, onde aparecem de fato os grandes nomes, né? Como São Gregório de Nissa, São Basílio, São Gregório Nazianzeno, São João Crisóstomo e dentre eles Santo Agostinho. Então, de um lado nós temos toda essa realidade oriental, a patrística grega, de outro lado a patrística latina, né? E Santo Agostinho faz parte desse mundo ocidental, dessa patrística latina, nesse período, né, nesse segundo momento que é chamado período áureo, porque de fato é onde você tem ali uma produtividade intelectual, digamos assim, uma efervescência intelectual muito intensa. Agostinho era filho de Mônica, né, e Patrício, etc. Ou seja, a mãe era cristã, o pai não. Ele era um gentil, ele era um pagão, na linguagem cristã, né, usando esse termo, que só vai se converter no final da sua vida, só vai acabar recebendo o batismo também no final da sua vida. E Agostinho, portanto, ele frequentou, teve a oportunidade de aprender muitas coisas com sua mãe e também em determinadas escolas que frequentou, aonde, além da questão da gramática, da dialética, né, da retórica, também a questão da música, da própria questão da aritmética, da geometria, enfim. A questão das artes liberais vão ter uma presença muito forte nessa formação de Santo Agostinho, né? Ele recebe uma formação, por um lado, baseada na questão das artes liberais, essa questão da escola, ou seja, aquela coisa bem da humanitas romana, que de uma certa maneira era uma continuidade da paideia grega, mas ao mesmo tempo também Agostinho, desde pequeno, já foi aprendendo muitas coisas da fé cristã, do cristianismo, pela sua mãe, por intermédio da sua mãe. Mas ele, como ele mesmo relata nas suas confissões, a principal obra dele que ele fala sobre isso é principalmente as suas confissões, né, onde ele narra a sua trajetória e salienta as várias etapas, digamos assim, da sua vida, como que ele foi de fato descobrindo a verdade, como que ele foi descobrindo Deus na sua existência, digamos assim. E nas suas confissões, evidentemente que aparece bastante esse elemento da sua história, do seu passado, esses traços biográficos, né, da sua infância, da sua juventude, etc. E em alguns momentos ele fala um pouco sobre isso, né, sua vivência como criança, na escola, coisas que ele aprendeu e enfim, que ele vivenciou nesse contexto romano. Então Agostinho, de fato, ele é um romano, né? É alguém que recebe profundamente uma educação romana, baseada em determinados valores e princípios dentro dessa cultura romana, e o elemento das artes liberais tinha um peso aí muito, muito grande, digamos assim, né? Ora, como ele mesmo narra nas suas confissões, ele, durante a sua infância, o seu período de criança e depois o que nós chamaríamos hoje de adolescência, né, e também na sua juventude,
ele nunca se interessou tanto, digamos assim, pela questão da religião da sua mãe, né? Agostinho vai mostrando como que em várias fases da sua vida ele estava preocupado com coisas diferentes, né? Com o prazer, com a vanglória, com os elogios, né? E tantas outras paixões, digamos assim, presentes na sua adolescência e na sua juventude. Agora, o que é importante, me parece salientar, é que nesse contexto de Agostinho, ou seja, a partir disso que ele foi recebendo em casa, pela sua própria mãe, e coisas que ele foi aprendendo na escola, e conforme ele foi crescendo e se desenvolvendo, ele fala muito pouco do pai, da relação com o pai, mas o que é interessante é que do ponto de vista filosófico, do ponto de vista formativo, nós não podemos esquecer que nessa época, nesse período, por um lado nós temos a questão das escolas helenísticas, né, que são anteriores ao próprio cristianismo, mas que depois continuam tendo uma certa influência na cultura romana, como os estoicos, né, a questão do estoicismo, a própria questão dos epicuristas, ou a tradição epicurista, ou a própria questão dos céticos, né, o ceticismo dos acadêmicos, por exemplo, que era uma certa vertente da academia de Platão, né, como também muito presente a questão da tradição platônica através da corrente de pensamento que depois recebeu o nome de neoplatonismo, principalmente na figura, né, do seu grande autor aí, digamos assim, lembrado, que é Plotino. Tá? Santo Agostinho, ele com certeza teve contato com textos desses autores, mas principalmente com manuais, digamos assim, que na época dele acabavam apresentando uma certa síntese, né, que tinham presentes elementos tanto do pensamento de Platão quanto do pensamento de Aristóteles. E ele entrou em contato com esses manuais e a partir disso, evidentemente, foi conhecendo muita coisa. Agora, a partir do que ele nos mostra nas suas confissões, tá? A partir do que ele narra, a partir do que ele diz, durante muito tempo na sua vida, o que prevaleceu foi o primado da exterioridade e não da interioridade, né? Ou seja, por vários motivos, Agostinho, de fato, num primeiro momento, como ele mostra nas suas confissões, no livro 1, no livro 2, né? E na sequência do livro 3, livro 4, livro 5, ele mostra como diversas paixões dominaram a sua vida, a sua personalidade, né? O seu agir, a sua conduta, e a partir dessa relação com as paixões, evidentemente que ele estabeleceu um certo estilo de vida e um certo modo de pensar e conceber as coisas. E tem um acontecimento extremamente importante na vida de Santo Agostinho, que segundo ele foi, digamos assim, o início desse processo de mudança, né, de conversão, que culminou, digamos assim, na sua adesão ao cristianismo, à fé cristã. Então, no livro 3º das Confissões, Confissões 3, 4, Agostinho diz que ali naquele período de juventude, né, onde ele estava lá estudando, ele conheceu uma obra chamada Hortênsios, de um grande orador romano chamado Cícero. E nessa obra, Hortênsios, Cícero, ele no fundo exortava, ele fazia uma exortação sobre a importância da filosofia na vida do ser humano. E filosofia entendida como esse amor à sabedoria, onde Cícero coloca que um tipo de vida mais triste
e miserável que alguém poderia levar seria uma pessoa escrava simplesmente das paixões e dos prazeres meramente, digamos assim, temporários e passageiros. Agostinho lê esse texto e, segundo ele, isso mexe profundamente com a sua vida, com o seu interior, com o seu modo de pensar. Leva-o, digamos assim, a se questionar sobre, não só sobre quem ele é, mas o tipo de vida que ele está levando. Naquele momento, como eu disse, era muito intenso essa questão das paixões na sua existência. Né? A partir da leitura dessa obra, segundo ele desperta então para esse amor à sabedoria, para essa relação com a filosofia e, portanto, de uma certa maneira, com essa preocupação de encontrar de fato a verdade sobre o mundo, sobre si mesmo, sobre as coisas, sobre tudo em geral. E aí ele vai mostrando como que, devido à leitura dessa obra e como ela mexeu com ele começa a se questionar e começa a procurar essa verdade, esse bem, né? Essa sabedoria. O que seria tudo isso? Então, o que é sabedoria, o que é a verdade, o que é esse bem, pelo qual vale a pena se esforçar tanto para encontrá-lo e possuir. Né? Ora, com todo esse afã, o que Agostinho faz então? Ele mesmo diz no texto que, devido provavelmente à influência da sua mãe, ele busca essa verdade, essa sabedoria nas Sagradas Escrituras. Ele dá uma lida ali no Antigo Testamento, mas ele acha tudo aquilo muito estranho, muito confuso, aquelas histórias, o estilo, o modo como as coisas são escritas, e aquilo não chama a sua atenção, mas ao contrário, ele realmente entende que aqueles textos e aquelas histórias da Sagrada Escritura, naquele momento não diziam nada para ele, e que a sabedoria e a verdade não poderia estar ali. E aí o que ele faz? Ele se aproxima então de uma corrente filosófico-religiosa extremamente forte na época dele, de tendência gnóstica, que era o maniqueísmo. Né? Os maniqueus, que, repito, estão dentro desse contexto gnóstico. Né? Então, se no século II da era cristã nós temos o fenômeno do gnosticismo, que foi tão combatido por Santo Irineu de Lyon, no meados ali do século IV nós temos um outro fenômeno, uma outra manifestação da gnose, que é o maniqueísmo, né? Que defendia a existência de dois princípios absolutos, o sumo bem, o sumo mal, o sumo bem ligado ao reino da luz e o sumo mal ligado ao reino das trevas, e a ideia de que esse reino das trevas atacou e tentou invadir o reino da luz, e houve uma reação, e disso começou uma batalha cósmica, e dessa batalha cósmica que foram se originando todas as coisas, e determinadas centelhas de luzes desse reino da luz foram aprisionadas no reino das trevas, que se identificava com a matéria, e foram aprisionados na própria matéria. Agostinho, portanto, se aproxima dos maniqueus e durante vários anos ele participa das suas reuniões, enfim, ele vai buscando conhecer o que os maniqueus pensavam, acreditavam, porque, querendo ou não, os maniqueus também se colocavam como cristãos. E era aquela polêmica que já tinha se manifestado no século II, até que ponto era possível ser cristão e gnóstico ao mesmo tempo, né? O maniqueísmo, evidentemente, com o tempo foi condenado pela igreja, foi considerado uma heresia. Outros padres da igreja combateram o maniqueísmo, entendendo que o maniqueísmo era uma deturpação e uma falsificação da doutrina cristã. O próprio Santo Agostinho, também depois da sua conversão, ele também vai escrever muitas coisas em relação ao maniqueísmo, procurando mostrar por que ele discordava de vários elementos do pensamento dos maniqueus, principalmente na interpretação que os maniqueus faziam do livro do Gênesis, a maneira como eles entendiam o mundo, a realidade, principalmente essa ideia de que o mal estaria na própria matéria, né?
essa ideia de que o que é o mal? O mal, eles se identificavam, né, esse sumo mal, o próprio mal, com a matéria, e Agostinho vai dizer isso não é possível, né? Porque no fundo tudo que existe foi criado por Deus, e tudo o que foi criado por Deus é bom e belo pelo simples fato de existir. E é óbvio que Agostinho vai propor um outro caminho para pensar a problemática do mal, né? Ele vai apresentar o mal muito mais como carência, como corrupção de um bem, né? Mas não como corrupção absoluta, e relacionando a origem do mal com a corrupção de um bem, que é o livre-arbítrio da vontade. Mas nossa questão central não é essa, por isso que eu não vou entrar nisso nesse momento. O que eu gostaria de salientar, repito, é que a partir da leitura do texto de Cícero, Agostinho desperta para esse amor da sabedoria e da verdade, se aproxima das escrituras, não encontra ali no primeiro momento que ele buscava, e se aproxima dos maniqueus. E depois de mais ou menos 8 anos ou 9 anos convivendo com os maniqueus, ele também se decepciona com os maniqueus, porque ele tinha muitas dúvidas e muitas questões, e geralmente não respondia às suas perguntas. Sempre diziam que um bispo chamado Fausto, quando ele encontrasse esse bispo esclareceria as suas dúvidas. E Agostinho uma vez teve a oportunidade de encontrar esse bispo, mas mesmo com esse encontro, ele continuou com um monte de dúvidas e questões, enfim, e essa decepção e insatisfação, ela foi aumentando cada vez mais, né? E devido a isso, como ele mesmo narra nas suas confissões, no livro 5 das confissões, item 10, Agostinho vai se aproximando até de uma certa maneira do ceticismo dos acadêmicos. Ele começa realmente a questionar até que ponto o ser humano, por intermédio das suas capacidades intelectuais, teria condições de atingir determinadas verdades metafísicas. Ou seja, quem é Deus, se Deus realmente existe, o que é a alma, se ela existe ou não, se só existe uma substância corpórea, se existe algo mais, né? E por aí vai. Né? O que é o mal, qual é a sua origem. Então ele começa a entender, não que ele tenha dúvidas generalizadas, não que ele coloque tudo em dúvida, mas ele começa de fato a pensar que talvez essas verdades metafísicas o ser humano talvez não tenha condições de alcançá-las, né? Ou de ter uma compreensão totalmente clara, né? Como 2 mais 2 é igual a 4, por exemplo. Talvez essa clareza de uma verdade matemática o ser humano não consiga atingir em relação às verdades metafísicas. Então essa fase meio cética, né? Esse flertar, esse aproximar-se do ceticismo acadêmico, né? Que lembrando que o ceticismo acadêmico era diferente do ceticismo de um Pirro ou de um sexto empírico, né? Que é anterior, que era um ceticismo mais suspensivo, enquanto que os acadêmicos eles defendiam um certo tipo de ceticismo mais probabilístico, né? Ou seja, baseado numa certa probabilidade, nós então dizemos determinadas coisas, não porque temos certezas absolutas, mas baseado na questão da probabilidade. Ceticismo, evidentemente no mundo antigo, que vai ser criticado também por outros céticos, porque não vai ser considerado tão radical como deveria ser. Tá? Ora, nesse primeiro momento, portanto, e finalizando esse item, o que a gente percebe aqui claramente, né, nessa trajetória e nessa narrativa apresentada por ele, calcado principalmente nas suas confissões, né? Que ao ler o Hortêncio de Cícero e passar por essa questão da escritura, do maniqueísmo, né, do ceticismo dos acadêmicos, e ficar ali meio confuso e começar a ter a sensação de que aquelas perguntas que ele fazia talvez não tivessem resposta, o ser humano não teria condições talvez de encontrar tudo isso. Uma segunda coisa que vai ficando bem claro em vários momentos do texto, Santo Agostinho também
vai salientando que essa procura, essa busca, se por um lado desperta-se nele esse desejo profundo de encontrar a verdade e a sabedoria, por outro lado, a via que ele buscava era a via da exterioridade. E além de ser a via da exterioridade, era uma via da exterioridade extremamente ligada a diversas paixões. A tal ponto que ele diz claramente, no final do livro 6º das Confissões, no item 16, ele chega ao ponto de dizer que teve uma época da vida dele que ele chegou a achar que Epicuro mereceria receber a palma de ouro. E por que ele chegou ao ponto de pensar assim? Né? Porque Epicuro defendia justamente o que? A ideia de que a felicidade, né, está na idoné, no prazer. Ou seja, mesmo que seja a questão do prazer com moderação, mas estava na questão do prazer. E aí nós vemos como que a questão do prazer, naquele momento, tinha um peso tão grande na vida de Agostinho. Como que ele ainda estava tão ligado, por um lado, à questão da vaidade, da vanglória e do prazer. Essas paixões que o dominavam e, ao mesmo tempo, como ele buscava conhecer as coisas, essa verdade, essa sabedoria e tudo mais, a partir do âmbito da exterioridade. Isso fica muito claro, e ele mesmo diz no final ali do livro 6º que ele não chegou ao ponto de pensar exatamente isso sobre Epicuro, porque ele acreditava, mesmo que não entendesse, ele acreditava que Deus existia, ele acreditava que existia uma alma, que algo continuava existindo após a morte, e Epicuro, né, como um bom materialista, colocava tudo isso em dúvida, até que ponto existiria algo após a morte, né? Até que ponto algo de nós continuaria existindo após a morte. Então Agostinho, mesmo não entendendo, diz que acredita ali em algumas coisas, principalmente nessa questão da alma, né? E devido a isso que ele... Mas ao mesmo tempo ele se questiona e diz, mas se nós fôssemos imortais, né? Ele levanta essa hipótese. Se nós fôssemos imortais, por que a felicidade não poderia estar no nosso corpo? Então ele diz, suponhamos que não existisse a morte. Se não existisse a morte, o meu corpo não fosse passar pela morte, né? Por que a felicidade não poderia estar simplesmente no corpo ou na questão do prazer? E ele mesmo diz, ele veja a minha situação como estava, porque eu nem percebia, né, o absurdo da própria pergunta. Mas ele levanta essa hipótese. Se não, de fato, se não existisse a morte, se o meu corpo não fosse passar por nada disso, se eu não fosse passar por nada disso, por que de fato a felicidade não estaria no prazer do corpo, nessa realização, nessa satisfação das necessidades naturais do meu próprio corpo, que é elemento do pensamento do próprio epicurismo, como eu disse aqui. Portanto, esse elemento, né, ou esse predomínio das paixões e da exterioridade é muito forte no pensamento de Santo Agostinho. É muito forte durante um período da sua vida. E onde isso fica muito claro é no início do livro 7º das Confissões. No livro 7º, item 1.1 e 1.2, Agostinho mostra claramente como que ele, durante uma boa parte da sua vida e até aquele momento, ele padecia de um corporalismo profundo. Né? Alguns preferem usar o termo materialismo, né? Como que um certo tipo de pensamento materialista predominava na vida dele. Por quê? Porque ele chegava ao ponto de entender que tudo que existia necessariamente era uma substância corpórea. Ou seja, algo para existir precisaria ocupar um lugar no espaço, né? E estar submetido, evidentemente, junto com isso, à questão da lógica do tempo. Então, se algo existe, ele ocupa um lugar no espaço. Porque ele diz, aquilo que não ocupa um lugar no espaço, ele diz, eu não estou falando nem do vazio,
Mas de fato aquilo que não ocupa lugar no espaço é como se fosse um puro nada. Logo, até Deus, se Deus existe, ele necessariamente então tem que ser uma substância corpórea. E como Agostinho achava e acreditava que Deus existia, então ele chegou à conclusão que Deus era uma substância corpórea. Né? E se Deus é uma substância corpórea que está presente em tudo, né? Ele é o Criador de todas as coisas e está presente em tudo o que ele criou, e se é uma substância corpórea, então essa presença também tem que ser entendida no sentido corpóreo. Logo, Agostinho então chegava à grande conclusão, por exemplo, que um elefante tinha mais Deus do que um pardal. Por motivos óbvios. Porque o elefante ocupa mais espaço do que o pardal. O corpo do elefante ocupa mais espaço. O corpo do pardal ocupa menos espaço. Logo, o elefante tem mais Deus do que o pardal. Porque a presença de Deus no mundo, já que ele é uma substância corpórea, também é interpretada de uma maneira física, de uma maneira corporalista. Então, eu prefiro usar a expressão corporalismo, não que eu acho que seja errado dizer que ele padecia de um materialismo, é que, de fato, o próprio conceito de matéria não é uma coisa, digamos, tão simples assim em Agostinho. E me parece que, nesse momento do texto, o que está em jogo, de fato, é uma discussão se o que existe, em geral, são apenas substâncias corpóreas ou se existiria a possibilidade da existência de uma substância que não fosse corpórea, ou seja, uma substância incorpórea. Tá? E ele deixa bem claro no texto que o que levou a pensar assim é porque a via do conhecimento, né, a sua, digamos, seu pressuposto epistemológico, era justamente o quê? Os sentidos. Ou seja, tudo o que eu conheço, tudo o que de fato existe, é aquilo que é apreendido pelos meus sentidos. A minha visão, meu tato, meu paladar, minha audição, etc. Então, aquilo que os meus sentidos captam e que está ligado à exterioridade, né? E a própria questão da substância corpórea. Então, isso vai estabelecendo o quê? Um condicionamento aí de raciocínio e de conclusões. Ou seja, se eu estou voltado para a exterioridade, isso me leva a buscar a verdade e a sabedoria por intermédio dos meus sentidos corpóreos. E se eu só busco apenas a verdade e a sabedoria pelos sentidos corpóreos, quer dizer então que isso vai ter uma consequência epistemológica e ontológica. Ou seja, me volto para a exterioridade, busco a verdade e a sabedoria apenas pela via da exterioridade. Isso estabelece o primado do sensível, isso estabelece o primado dos sentidos corpóreos. Essa é a primeira consequência, ou seja, só é verdadeiro e só é real aquilo que eu aprendo pelos meus sentidos. Logo, por exemplo, se Deus existe, então, ele tem que ser uma substância corpórea. E isso tem uma consequência ontológica, ou seja, a maneira que eu compreendo o ser, o modo como eu compreendo o real, também vai ser, digamos assim, uma forma corporalista, né? Baseado nessa exterioridade, nesse sensismo. E dois exemplos muito claros que aparecem no livro 7 das Confissões é justamente isso. Ou seja, Deus e a questão do mal. Se Deus existe e se o mal existe, então tanto Deus quanto o mal passam a ser vistos como substâncias. Substâncias corpóreas como qualquer outra, que era justamente a proposta dos maniqueus. Eu tenho o sumo bem e eu tenho o sumo mal. Né? E o mal identificado com a matéria. Agostinho, de uma certa maneira, pressente que todo esse raciocínio, todo esse modo de conceber e pensar essas problemáticas eram insuficientes. Ele entende que ali tinha alguma coisa confusa, mas ao mesmo tempo ele não consegue explicar onde estaria o problema dessas explicações. Onde estaria o problema de tudo isso? Então, por mais que ele já tinha ouvido falar tantas coisas,
mas ele não conseguia entender onde estavam os problemas e muito menos condições de demonstrar os equívocos que estariam nessas correntes de pensamento. E é aí que vem o segundo momento, né, que me parece que é extremamente importante, que ele narra justamente no livro 7º das Confissões. Né? Então, no livro 7º das Confissões, a partir do item 9, Agostinho começa a descrever e a dizer, ele começa a falar sobre o encontro que ele teve com a tradição platônica, com o livro dos platônicos, né? A leitura dos textos platônicos, dos livros dos platônicos. E aqui tudo indica que ele está fazendo referência principalmente a alguns textos de Plotino, que falavam justamente aí sobre a questão do bem, do mal, do uno e por aí vai. Então, ele entra em contato com essa tradição, principalmente na cidade de Milão, onde ali ele conhece Santo Ambrósio, e provavelmente através das homilias de Ambrósio, ele vai entrando em contato com essa tradição platônica e com uma maneira diferente de interpretar a Bíblia. Então, por um lado, ele vai ter o conhecimento do chamado método alegórico, ou da leitura alegorizante da Escritura. Isso chama a atenção dele. E também uma forma diferente de entender a problemática do mal, onde o mal vai sendo apresentado como corrupção, como privação, e ligado principalmente ao mau uso da vontade, ou do livre-arbítrio da vontade. Num primeiro momento, ele mesmo diz que não entendeu muito bem essas correlações, tanto que ele levanta hipóteses, né, se a origem do mal estaria na matéria, se não estaria nos astros, ou no próprio diabo, mas ele vai mostrando que essas hipóteses elas não se sustentam, porque a matéria foi criada por Deus, o diabo ele era um anjo bom que virou um anjo mau, portanto ele também se corrompeu e aí o problema volta tudo de novo. Ele não foi criado o diabo não foi criado por Deus enquanto diabo, mas enquanto um anjo bom, né, que se corrompeu e virou um anjo mau. Os astros, a mesma coisa, foram criados por Deus, então como que eles podem ser a origem do mal? E a própria questão do livre-arbítrio, quer dizer, o livre-arbítrio também foi dado por Deus, a vontade foi dada por Deus, então como que o mal pode vir dessa corrupção do livre-arbítrio? Mas o que é importante salientar aqui é que foi o contato, foi a leitura dos textos platônicos, ou como alguns preferem dizer depois, dos textos neoplatônicos, porque tudo indica que o que ele mais leu aqui foram alguns textos de Plotino, das Enéidas. Isso mexeu profundamente com Agostinho. E não só mexeu, mas parece que trouxe vários benefícios para o seu pensamento, para a sua busca da verdade e da sabedoria. Como ele mesmo diz em Confissões 7:10, né? Ele diz: instigado por esses escritos, a retornar a mim mesmo, entrei no íntimo do meu coração sob tua guia, e o consegui, porque tu te fizeste meu auxílio. Entrei e com os olhos da alma, acima destes meus olhos e acima de minha própria mente, vi uma luz imutável. Então, esse trecho das Confissões mostra, de fato, uma grande virada que ocorreu na vida de Agostinho. Né? E a primeira coisa que fica bem claro, porque ele diz, estimulado, né? Instigado por esses escritos. Ele foi instigado a retornar a si mesmo. Ou seja, Agostinho descobre, por intermédio desse contato com esses textos de tradição platônica, ele entra em contato com a outra tradição, que é a tradição socrática, né? A tradição socrática do conhece-te a ti mesmo. A importância, portanto, que o ser humano tem de que, além e antes de querer conhecer o mundo, as coisas, tudo aquilo que está fora de mim, eu preciso ter um conhecimento minimamente adequado de mim mesmo. Ou seja,
se faz necessário fazer uma inspeção, uma investigação sobre a alma. Não basta eu ter conhecimento simplesmente da minha corporeidade, não basta eu ter conhecimento simplesmente de tudo aquilo que existe fora de mim, eu preciso ter uma postura e um ato de buscar conhecer a mim mesmo. Quem sou eu? E nessa busca de se conhecer, nessa aventura do autoconhecimento, o homem interior se apresenta como uma realidade a ser investigada. É nesse momento, portanto, que o Agostinho começa a descobrir a importância do autoconhecimento, e esse autoconhecimento passa por essa investigação do que é a alma, por essa inspeção da própria alma. E ele diz com todas as letras, né? Que instigado por esses textos, ele se retornou a si mesmo, entrou no íntimo do seu coração, guiado, né, por Deus. E ao mesmo tempo ele diz que com os olhos da alma, acima dos meus olhos, ele encontrou uma luz imutável. Então veja que aqui já começa a aparecer então essa distinção, que em outros textos ele vai também especificar melhor, que é essa distinção que muitas vezes Santo Agostinho faz do homem exterior e do homem interior. E o homem interior é justamente essa questão, né, do ânimos, da alma humana, que é essa alma racional. Essa alma que tem um olhar próprio, que é a sua mens. Né? A mens, que é aquilo que é de mais sublime, de mais elevado, que a alma tem. E nessa mens, a ratio, essa razão, essa capacidade de raciocinar, de relacionar, e a inteligência, que é onde de fato o ser humano recebe toda uma iluminação, uma ação divina, onde ele tem acesso aos princípios primeiros, às ideias imutáveis que estão na mente de Deus, e a partir disso tem as condições de conhecer e julgar tudo aquilo que se apresenta a ele. Mas antes de tudo isso, o que é importante, aqui a gente vê claramente isso, e eu gostaria de salientar no segundo momento isso, ou seja, é devido à tradição platônica que Agostinho descobre a importância do homem interior, a importância de se investigar a alma humana, né? E, portanto, de trilhar o caminho do autoconhecimento. Ele não nega isso. Em vários momentos ele deixa bem claro que ele tem um certo débito com esses textos platônicos, com essa tradição. Então, aqui começa de fato a mudança do seu pensamento. Por quê? Porque se antes existia um primado da sensibilidade, dos sentidos corpóreos, por intermédio desses sentidos, dos quais buscava-se a sabedoria e a verdade, né? Principalmente baseado nesse trabalho dos sentidos corpóreos, e tudo isso era consequência, né, de um estabelecimento também de um primado da exterioridade, Agostinho vai percebendo, portanto, a importância de inspecionar a si mesmo, a própria alma, o próprio espírito. E, portanto, se por um lado eu tenho a exterioridade, e ela tem a sua beleza e a sua importância dentro de todo um contexto, né, maior, né, dentro dessa cosmologia, desse mundo criado por Deus, a exterioridade tem a sua função e a sua beleza. Por outro lado, nessa dinâmica cosmológica, a interioridade também é fundamental. Mas durante um período grande da sua vida, ele não pensava assim e não tinha consciência disso. Mas na medida em que leu esses textos colaboraram para que ele trilhasse esse novo caminho. E de fato, o que ocorre então? Uma mudança da via do conhecimento, ou seja, eu não vou buscar mais a verdade e a sabedoria pela via da exterioridade ou pelo primado dos sentidos corpóreos, mas agora vai ser pela via da interioridade que eu vou buscar essa verdade e essa sabedoria, esse conhecimento que eu quero ter sobre as coisas.
E aí são vários textos em que Agostinho ele salienta isso. Então, esse trecho das Confissões é um texto clássico onde isso aparece, mas se você pegar lá no De Ordine, que foi um dos primeiros textos que ele escreveu, né, sobre a ordem, onde ele trata ali do problema do mal, Agostinho chama a atenção já para a importância do autoconhecimento. Onde ele diz que o ser humano muitas vezes quer conhecer a montanha, o mar, o mundo, o universo, mas ignora a si mesmo. Não se detém para fazer uma análise profunda, né, sobre quem eu sou. E principalmente dessa coisa do âmbito da interioridade. Se você pegar também a verdadeira religião, de vera religione, etc., lá também vai aparecer toda essa valorização e essa importância da interioridade, né? Antes dessa obra, uma outra obra de Agostinho, que é sobre o livre-arbítrio, né? O De Libera Arbitrio, principalmente o livro 2 do livre-arbítrio, é um texto fundamental. Por que é um texto fundamental? Porque ali, né, que é um texto geralmente considerado, é chamado de a prova agostiniana da existência de Deus, e realmente ele discute ali a problemática da existência de Deus, até que ponto é possível demonstrar a existência de Deus na perspectiva da razão, né, e não apenas sustentado pela questão da fé. Mas antes de chegar nessa questão de Deus, Agostinho percorre um caminho muito interessante, onde ele, dialogando com Evódio, né, com a pessoa com quem ele estava lá discutindo nesse texto, e chega um momento que Agostinho procura mostrar que, olha, existem coisas que simplesmente existem. A pedra, por exemplo, ela existe. Mas existe coisa que, além de existir, elas possuem vida. A planta, o cachorro, o ser humano, sei lá o quê. Então, há coisas que existem, que são, simplesmente. Existem coisas que existem e vivem. E existem coisas que existem, vivem e entendem. Tem capacidade de ter uma compreensão, um entendimento intelectual das coisas. Então eu tenho uma pedra, eu tenho por um lado uma planta, um cachorro, mas por outro lado eu tenho um ser humano, que não só existe, não só vive, mas tem um tipo de vida diferente. E aí Agostinho procura mostrar que esse ser humano, que tem essa capacidade de inteligir, porque tem uma vida em si não só capaz de reproduzir e crescer, ou de sentir, né? De perceber as coisas, de se mover, de se locomover, mas também de inteligir, de entender, ele procura mostrar que nesse processo todo, eu tenho as coisas que existem fora de mim, que eu apreendo pelos meus sentidos. Então eu tenho esse trabalho dos 5 sentidos, né? Mas esses 5 sentidos são organizados por um sentido interno. Esse sentido interno é que organiza esses 5 sentidos, mas ao mesmo tempo que esse sentido interno faz essa organização desses 5 sentidos, eu tenho algo anterior ao próprio sentido interno, que é a razão humana, que analisa e organiza tudo isso e julga tudo isso. E a grande questão é que essa razão, ela analisa, organiza e julga. Então, se os meus 5 sentidos dependem do sentido interno, e se o meu sentido interno depende da razão, e aí eu vou ver uma relação de dependência entre essas coisas, o que ocorre aqui então? É que a minha razão, ela é superior a tudo isso. Por quê? Porque, segundo Agostinho, aquilo que é julgado é inferior àquele que julga. Ora, e se a minha razão julga tudo isso, então ela é superior a tudo isso. Ora, mas quando a minha razão emite um juízo sobre essas coisas, ela emite o juízo a partir dela mesma? Não, ela emite o juízo a partir de uma verdade que ela tem acesso, que está presente em mim, mas que não sou eu e que não foi gerada por mim. Ou seja, a minha razão consulta essa verdade, que se permite ser encontrada e consultada, e ela julga todas as coisas a partir dessa verdade, mas ela não julga essa verdade.
Ao contrário, ela é julgada por ela. Isso mostra então uma sequência hierárquica, aonde, de fato, eu vou da exterioridade para a interioridade, não porque a exterioridade seja intrinsecamente má. Lógico que eu estou simplificando bastante aqui. Se você pegar o livro 2 do Livre-Arbítrio, você vai ver que tem vários argumentos e toda uma estrutura onde Agostinho vai explicando e demonstrando como que eu passo da exterioridade para a interioridade. Mas por que eu estou citando isso rapidamente? Porque nós precisamos entender que para Santo Agostinho, eu não vou do exterior para o interior porque o exterior é mau. Porque o corpóreo, ou o material, ou aquilo que é visível, é ruim. Não. Ou é intrinsecamente mal. Não. Eu vou do exterior, eu vou dos sentidos corpóreos para o sentido interno, porque os sentidos corpóreos não se autoexplicam. Eles não se justificam. Mas ao contrário, o próprio modo de ser deles implica a existência de algo que é diferente deles, que é o sentido interno. Da mesma maneira, eu não paro ali, porque esse sentido interno também não consegue se autoexplicar. Ele remete a alguma outra coisa. E da mesma maneira, a razão, ela não se autoexplica. Então, o que a gente percebe é que eu vou do externo para o interno, porque a exterioridade não consegue justificar a si mesma, não consegue se autoexplicar. Então, em vários textos, repito, no livro 2 do Livre-Arbítrio, no De Vera Religione, nesse texto das próprias Confissões, e depois em outros textos, como De Trinitate, por exemplo, principalmente o livro 10º, onde ele faz toda uma análise da mens ali, Agostinho mostra claramente, né? Se por um lado ele deixa bem claro que ele deve tudo isso aos platônicos e aprendeu algumas coisas com eles, por outro lado ele não fica só nisso. Ele repensa de fato a questão da interioridade. Por quê? Se numa tradição socrática, ou mesmo platônica, eu vou do exterior para o interior, e ali eu paro, porque de repente eu preciso saber quem eu sou, porque eu preciso responder a pergunta como eu devo agir. E para eu saber como eu devo agir, eu preciso saber quem eu sou. E ali basta. Para Agostinho não. Eu vou do externo para o interno, não porque o externo é ruim, e não apenas também por uma questão ética. Mas é porque nessa trajetória eu vou, primeiro, porque eu quero de fato compreender o sentido último das coisas. E nessa busca de encontrar essa verdade última, eu vejo que a exterioridade não se autoexplica. E na medida em que a exterioridade não se autoexplica, mas é explicada pela interioridade, é por isso que eu vou do exterior para o interior. E aí se coloca uma coisa muito interessante. O que é de fato a interioridade para Santo Agostinho? E aí nós vemos um jogo aqui bem interessante. Por quê? Por um lado, parece que de fato existe uma relação entre interioridade e o homem interior. Interioridade e alma, ou interioridade e inspeção da própria alma, do próprio homem interior. De fato, a interioridade agostiniana, ela tem relação com essa inspeção do homem interior, ou com o próprio homem interior, ou com a própria alma. Portanto, a interioridade, de uma certa maneira, também tem a ver com essa estrutura, digamos assim, do homem interior ou da alma humana. Mas parece que para Santo Agostinho a interioridade não é apenas isso. Ou seja, a interioridade para ele não é simplesmente ir do exterior para o interior, no sentido de que a interioridade se identificaria simplesmente com a alma humana, com a estrutura da alma humana. Repito, no primeiro momento, de fato, a interioridade agostiniana tem relação com tudo isso. Mas me parece que não é só isso. Ou seja, a interioridade agostiniana pressupõe um movimento de interiorização. Ou seja, eu vou do exterior para o interior, a interioridade tem a ver com a alma e com a estrutura da alma, mas ao mesmo tempo a interioridade também pressupõe realizar
um movimento interiorizante. Por quê? Porque eu vou do exterior para o interior, não para cair num tipo de solipsismo, não para ficar preso ali no meu mundo interior, no meu ego, nessa estrutura intimista. Não. Eu vou do exterior para o interior, porque nesse interior eu vou descobrindo cada vez mais camadas mais profundas, até chegar ao mais íntimo do meu íntimo, onde eu descubro lá de fato o fundamento último do meu ser, que é essa luz imutável, como ele diz aqui. Essa luz imutável, como ele faz essa referência no livro 7 das Confissões, que não é igual à luz que eu aprendo pelos sentidos corpóreos, que não é uma luz espacializante, que não é uma luz corpórea, não é uma substância corpórea. Então é interessante como no texto Agostinho vai dizendo o que ela não é. Ele vai fazendo esse jogo de semelhança. Ele diz, não era essa luz vulgar que nós aprendemos com os olhos da carne. Era de um outro tipo, de um outro gênero, ele diz. Né? Ou seja, essa luz imutável, eu não apreendo pelos meus sentidos corpóreos, mas eu apreendo pelo movimento interiorizante, na medida em que eu descubro a importância da interioridade. E mais que isso, na medida em que eu descubro também que a interioridade não é apenas a estrutura do espírito, mas é percorrer e realizar o movimento de interiorização. Porque aí pela minha mens, por essa capacidade que está na minha alma, eu consigo contemplar e vislumbrar essa luz imutável que é a própria verdade, o próprio Deus que habita no íntimo do meu íntimo. E portanto, essa verdade ela não existe porque ela é fundamentada pelo espaço, mas ao contrário, é ela que fundamenta o espaço, não é o espaço que a fundamenta, porque ela é imutável. É a sua grande característica. E é isso que mostra justamente a diferença de mim mesmo, da minha razão, para essa luz ou para essa verdade. Por quê? Como eu disse antes, no livro 2 do Deliberar Arbítrio, eu vou dos sentidos corpóreos para o sentido interno, do sentido interno para a razão. E a razão para essa verdade. Mas por que essa verdade não é um produto da razão? Por que essa verdade não é uma invenção da própria razão? Porque a razão consulta essa verdade e julga tudo a partir dessa verdade, mas não consegue julgar essa própria verdade. Mas mais do que isso, essa verdade não é produto da razão, porque a razão é mutável, enquanto essa verdade se apresenta como imutável. Ela é o que é. E se ela é o que é o imutável que é o fundamento do mutável e não o mutável que é o fundamento do imutável. Mas eu só consigo descobrir isso pelo olhar da minha alma, pela minha mens, e quando eu descubro a importância da interioridade. Bom, me parece então que isso nos mostra que de fato o pensamento agostiniano ele valoriza profundamente a questão da interioridade e da reflexividade, evidentemente. O fato de refletir sobre si mesmo, o fato de ver a interioridade como um movimento de interiorização que me ajuda a constatar a presença do transcendente em mim, de um absoluto que ao mesmo tempo que é imanente, porque está em mim, mas ao mesmo tempo não sou eu, porque está além de mim, mas esse transcendente que também não é totalmente separado. Eu não sou ele, ele eu não sou ele, ele não é eu, mas, repito, é uma imanência que não chega ao panteísmo, mas também não é uma transcendência que não tem relação nenhuma conosco. Esse é o absoluto agostiniano, presente no mais íntimo do meu íntimo, mas ao mesmo tempo está além de mim mesmo. Por isso que a interioridade agostiniana, e às vezes hoje em dia existe uma polêmica no âmbito da teologia nesse sentido, se deveria se fazer teologia a partir do âmbito da alteridade, do encontro com o outro, ou pela via da interioridade. Do ponto de vista agostiniano, isso é um falso dilema. Por quê? Porque quando eu vou da exterioridade para a interioridade,
A interioridade agostiniana não é solipsista. Ela não é fechada em si mesma. Mas eu vou do exterior para o interior e do interior para o superior. E ir para o superior quer dizer que eu volto para a exterioridade. Só que quando eu entrei de um jeito. Quando eu volto de uma outra forma. Então, na interioridade agostiniana, já está pressuposta também a questão da alteridade. Dessa relação com o totalmente outro. E nessa relação com o outro. Nesse retorno. Então, por aqui, evidentemente que esse modo de pensar de Santo Agostinho, o modo dele interpretar a questão do autoconhecimento, sua concepção de interioridade, de reflexividade, as consequências, né, as conclusões e os desdobramentos que ele tirou desse pensamento que ele foi construindo, constituindo, influenciou evidentemente muitas pessoas. Muitas pessoas foram influenciadas por esse modo de pensar e de fazer, seja teologia ou filosofia. Não é à toa que nós vamos ver, tanto na Idade Média, quanto depois no período moderno, e mesmo hoje em dia, quantas correntes filosóficas que fazem referência ao pensamento agostiniano para discutir essa problemática. O século XVII, por exemplo, foi um século altamente agostiniano. O que dizer de um Pascal, o que dizer de um Descartes, o que dizer de um Malebranche. Ou mesmo no mundo contemporâneo, vários elementos do pensamento de um Bergson, por exemplo. E tantos outros autores que, de fato, né, vão procurar mostrar, né, essa questão da relevância da interioridade, né? Essa, como alguns autores vão dizer, essa psicologia agostiniana, tomando os devidos cuidados, evidentemente, com esse termo psicologia, mas essa psicologia agostiniana, essa preocupação com a alma, com a vida interior. Quando você pega as Confissões de Santo Agostinho, por exemplo, o modo como ele narra, a maneira como ele descreve as vivências interiores, né? Seja do ponto de vista da riqueza literária, seja do ponto de vista da precisão conceitual, quando ele analisa, por exemplo, a questão da voluntas no livro 8º das Confissões, ou a questão da memória no livro 10º das Confissões, ou, como eu já disse, mesmo no De Trinitate, no livro 10º, quando ele fala da mens, e aí começa a falar de tríades como memória, inteligência e vontade. Então, em vários textos, Agostinho faz essa análise minuciosa da vida interior, do mundo interior. Por isso alguns usam tanto esse termo, psicologia agostiniana. Mas tudo isso associado profundamente a vários princípios metafísicos presentes ali. Ou seja, a interioridade agostiniana me parece que só pode ser compreendida na medida em que nós entendermos que de fato nela está presente pressupostos gnoseológicos, referente, portanto, à questão do conhecimento, mas também pressupostos metafísicos e ontológicos, ou seja, sobre o ser e a causa primeira de todas as coisas. E com certeza a tradição platônica teve um papel central. Mas isso não quer dizer, e aí a gente tem que tomar muito cuidado, que Santo Agostinho simplesmente repetiu um certo tipo de socratismo ou platonismo. Não. Ele elaborou, de fato, um pensamento próprio. E nos seus textos, isso fica claríssimo, né? Nas próprias Confissões, se nós fôssemos continuar a análise, nós veríamos que dessa mudança de postura, onde eu não olho mais para a exterioridade, mas para a interioridade, onde eu não fico mais inspecionando só as coisas e o mundo, mas eu vou inspecionar a mim mesmo, meu próprio espírito, meu homem interior. A grande consequência é a mudança gnoseológica. Eu não busco mais a verdade, baseado mais simplesmente nos sentidos corpóreos, mas sim naquela capacidade que eu tenho na minha alma, que Agostinho chama de mens. E nesse conceito de mens, de mente, está ali associado o próprio conceito de razão e de inteligência.
E que ele, conforme o desenvolvimento do seu pensamento, foi procurando cada vez mais explicitar melhor o que seria essa mens, o que seria essa ratio, o que seria essa inteligência, o que seria a voluntas, o que seria a memória e quais as correlações entre essas realidades. Além disso, tem um desdobramento ontológico. Porque se de fato Deus é essa verdade, Deus é essa sabedoria, se Ele está presente em mim, eu não tenho uma ideia de Deus, mas é uma habitação. Deus mora em mim, Ele habita em mim. Mas essa presença, esse habitar, não é no sentido de que o meu ser se confunde com o ser dele, como se o ser da criatura fosse o mesmo ser do Criador. Do ponto de vista cristão, não. Porque se Ele é imutável, se Ele é perene, se Ele é eterno, e eu, enquanto criatura, não sou nada disso, então o meu ser não pode ser igual ao dele. Eu sou imagem e semelhança. Não sou igual. Então, Ele é imanente, Ele está presente em tudo que Ele criou. E essa presença, entendida como sustentabilidade, Ele sustenta, Ele mantém tudo que Ele criou, por isso que tudo não volta para nada. Mas ao mesmo tempo que Ele é imanente, ao mesmo tempo que existe esse vínculo ontológico entre Criador e criatura, onde a criatura não é o fundamento de si mesma, e nós continuamos existindo, ou seja, Deus existe em nós porque antes nós existimos nele, porque é Ele que é o fundamento do nosso ser. Ao mesmo tempo que Ele é tão íntimo, tão presente, Ele é transcendente. Ele é distinto. Ele é diferente. Ele é inefável. Ele está muito além daquilo que as nossas palavras ou conceitos ou noções poderiam expressar. E é por isso que o pensamento agostiniano, ele é instigante. Se nós tivéssemos tempo e fôssemos reconstruir aqui o desenvolvimento, do pensamento dele a partir das obras, a gente vai ver quantos momentos Agostinho chega a uma determinada conclusão e parece que aquela ali é uma conclusão final e não é. Ou seja, ele coloca um problema, faz as devidas considerações, coloca as insuficiências de determinadas respostas e aí apresenta uma outra, parece que ele chega a uma conclusão, mas ao mesmo tempo depois ele vem e já levanta outras dificuldades referente àquela conclusão que ele tinha chegado, procurando mostrar também a insuficiência daquela resposta. Por isso, um pensamento que se manifesta como uma busca, como um exercício. Não no sentido de que ele é relativista, não no sentido de que para ele a verdade não existe, o ser humano não pode conhecer. Não, não é isso. Mas é no sentido de que quando diz respeito de fato a Deus, a essa verdade absoluta, por mais que a gente conheça, por mais que a gente busque, parece que de fato a nossa razão, nesse mundo mesmo iluminada pela fé, pela graça, ela não consegue abarcar a totalidade dessa verdade. Então é por isso que, por um lado, buscamos, já encontramos, mas ainda não possuímos. O possuir é só na glória. Então, finalizando de fato essa breve aqui exposição e essa reflexão, com certeza teria muito mais coisa para salientar, me parece que é necessário concluir, que a questão da interioridade para Santo Agostinho é uma questão central no seu pensamento. Eu não consigo compreender o agostinismo se eu não entendo essa questão da interioridade. Porque todo o pensamento de Santo Agostinho me parece que ele gira em torno de dois pontos fundamentais. O primeiro, com certeza, é Deus. Deus é o grande ponto de referência que gira, tudo gravita em torno da questão de Deus ali. E junto com a questão de Deus, a questão da interioridade. Então nós precisamos ter claro como de fato, quando começou a ocorrer essa mudança, por que ele muda de uma busca da verdade pela exterioridade e passa por uma via mais da interioridade. E aquilo, como eu disse, o modo como ele entende e compreende essa questão da interioridade. Então eu vou do exterior para o interior não porque a exterioridade é má, mas porque ela não se auto-explica.
E a interioridade tem a ver sim com a alma, com o homem interior, com a estrutura da alma. Mas não é só isso. É também um movimento, a interioridade é um movimento interiorizante. É um movimento de interiorização. Por isso que ela é importante. Porque se a interioridade se configura como um movimento, quer dizer então que o ser humano pode ter esperança de realizar aquilo que Santo Agostinho coloca no início das suas confissões, nas suas confissões. Fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração continuará inquieto enquanto não repousar em vós. É por meio desse movimento interiorizante que o ser humano começa a redescobrir e a encontrar o seu princípio originário, o seu Criador, o mestre interior que vai ensiná-lo, que vai ajudá-lo a um dia talvez chegar na paz da bem-aventurança e possuir para sempre essa verdade, essa sabedoria, que é o próprio Deus unitrino do ponto de vista agostiniano. E ao mesmo tempo também ter uma compreensão mais clara sobre as coisas. As coisas existem, mas na medida em que são sustentadas por um princípio originário absoluto. As criaturas são uma mistura de ser e não ser, porque são mutáveis. Vieram do nada, mas vieram do nada por uma intervenção divina. E não voltam para o nada, porque são mantidas por Ele, porque Ele nos sustenta. Ele é o fundamento último do nosso ser, do nosso querer e do nosso inteligir. Mas veja que todos esses elementos só têm sentido, só podem ser descobertos na medida em que eu descubro a importância da interioridade, na medida em que há, o que Agostinho talvez diria, uma conversão do olhar. Eu não posso mais ficar de costas para mim mesmo. Eu preciso voltar e inspecionar o meu espírito e realizar esse movimento interiorizante, porque ali eu encontro o fundamento último do meu ser. Então, se você quiser continuar essa reflexão, esse estudo, com certeza, leia o De Ordine de Santo Agostinho, livro 2 do De Libera Arbitrio, as Confissões, né? A Verdadeira Religião e o De Trinitate, livro 10º principalmente. São textos que vão te ajudar muito a compreender essa questão da interioridade, né? Para terminar, eu indicaria alguns livros aqui. Tem esse daqui, que é do Frei Agostino Trappé, um dos maiores estudiosos de Santo Agostinho, né? Agostinho, o Homem, o Pastor e o Místico, em italiano. Essa obra está para sair em português, vai ser lançada em agosto e setembro, de agora de 2017, pela editora Cultor de Livros. Uma obra bem interessante que apresenta a vida, o pensamento dele, né? Depois um clássico que eu recomendo muito, que é do André Manducci, né? Em francês, Santo Agostinho, A Aventura da Razão e da Graça. Texto muito interessante também, que chama atenção para vários aspectos que eu disse aqui. E por fim, né, um texto que saiu há pouco tempo também na França, do Jérôme Laguaner, que é Interioridade e Reflexividade no Pensamento de Santo Agostinho, né? Então, formas e gênesis de uma conceptualização. Esse texto é muito importante, é uma das obras que eu particularmente mais recomendo àqueles que têm interesse sobre a questão da interioridade, onde ele trata realmente esses dois aspectos. A interioridade, né, ligada à reflexividade, essa coisa da estrutura do espírito humano, mas ao mesmo tempo também a ideia da interioridade como movimento, tá? Então, meu amigo, muito obrigado pela sua atenção, que você possa usufruir de todo esse material, né? E se quiser entrar em contato, é só procurar aí nas redes sociais que você acaba me achando, tá bom? Forte abraço, bom estudo para você.